Olá, eu sou o professor Maximiliano Steiger. Hoje, a gente vai mergulhar numa das obras mais influentes e, eu diria, fundamentais do pensamento jurídico, das Leis de Cícero. Juntos, vamos explorar a busca dele pela verdadeira essência do direito, uma jornada que nos leva para muito além dos códigos e tribunais, até o coração da própria natureza. Para nossa conversa fluir bem, a gente vai seguir 5 passos bem claros. Primeiro, vamos entender o cenário desse diálogo. Depois, a gente investiga de onde vem a verdadeira lei. Aí, definimos o conceito central dele, vemos como isso se aplica na sociedade e, por fim, pensamos um pouco sobre o legado que tudo isso deixou. Vamos lá? Bem, vamos entrar no texto. A primeira coisa a entender é que Das Leis não é um tratado formal, técnico, longe disso. Cícero, que era um grande admirador de Platão, estruturou a obra como um diálogo. É como se ele nos convidasse para sentar e ouvir uma conversa entre amigos, onde ideias profundas são exploradas com calma, com respeito, numa busca sincera pela verdade. E quem participa dessa conversa? São 3 figuras bem interessantes. Primeiro, o próprio autor, Marco Túlio Cícero, que é a mente por trás de todo o argumento. Junto com ele está seu irmão, Quinto, que faz o papel daquele mais prático, que questiona as coisas. E para completar, o grande amigo deles, Ático, um sujeito culto, ponderado, que seria o ouvinte ideal. Olha só, o cenário aqui é importantíssimo. A conversa acontece em Arpino, a cidade natal de Cícero, e essa citação do Ático revela tudo. Não é um lugar qualquer. É uma paisagem cheia de história, onde a natureza e a memória das pessoas se encontram. Quer dizer, é um ambiente perfeito para refletir sobre algo tão profundo quanto as raízes da lei. E é nesse cenário, tão cheio de significado, que o diálogo finalmente mergulha na sua questão central, aquela que realmente importa. Afinal, qual é a fonte, a natureza última do direito? Essa é a pergunta que move a obra inteira. Pensem bem, o direito que a gente aplica no dia a dia, as leis que estão nos códigos, elas são só regras que a gente criou por conveniência, um tipo de acordo social para evitar o caos? Ou será que elas refletem, ou pelo menos deveriam refletir, um princípio maior, uma verdade que não depende da opinião de ninguém? E aqui Cícero, pela voz do personagem Marco, joga a carta principal dele na mesa. Ele diz que, para entender o direito de verdade, não adianta só ficar lendo a decisão do juiz, o edito do pretor ou as leis que estão em vigor. Não, é preciso ir muito mais fundo. É preciso buscar a resposta na mãe de todas as ciências, a filosofia. Agora sim, a gente chega no coração da tese de Cícero. Se a fonte do direito é a filosofia, que princípio filosófico é esse? A resposta dele é, ao mesmo tempo, de uma simplicidade e de uma força impressionantes. Então, o ponto crucial é este aqui. Para Cícero, a verdadeira lei, a lei com L maiúsculo, não é um texto escrito por homens. Ela é a razão suprema, uma inteligência que organiza tudo e que está íncita, ou seja, ela está dentro, embutida na própria estrutura do universo, na natureza. É essa razão do cosmos que diz o que é certo e o que é errado. Vamos definir isso um pouco melhor. Essa lei natural, ou lex, é a reta razão. Ela é universal, ou seja, vale para todos, em todo lugar e em qualquer tempo. Ela é imutável e perene, não dá para mudar por votação ou por decreto. E o mais importante, ela é uma força divina, algo que conecta a gente, os seres humanos, ao cosmos e aos próprios deuses. A lógica por trás disso é quase um silogismo, é muito elegante. Vamos lá. Se o universo é governado por uma razão divina, e se nós seres humanos somos os únicos aqui na Terra que temos o dom da razão, então a gente compartilha um pedacinho do divino. E essa razão que a gente compartilha é que se torna a base para uma lei comum que une a gente aos deuses numa imensa comunidade cósmica. Essa distinção, então, é fundamental. As leis humanas, essas que a gente cria, podem ser injustas. Uma lei que permite o roubo não se torna justa só porque foi aprovada, certo? Pois é. Já a lei natural é o próprio padrão da justiça. Ela não se baseia no que é útil no momento ou na opinião da maioria, mas, na verdade, eterna da natureza. Muito bem. Mas como é que essa teoria filosófica tão grandiosa se transforma na organização prática de um Estado? Cícero não fica só na abstração, não. Nos livros seguintes de Das Leis, ele se propõe a criar um código de leis para uma república ideal, tudo baseado nesses princípios da natureza. A grande pergunta, então, é essa. Como é que a gente pega esse princípio universal da reta razão e deriva dele leis específicas para a vida na cidade, para a religião, para o dia a dia?
Cícero acredita que as leis de um bom Estado devem ser um reflexo, uma aplicação dessa lei natural. E é muito significativo ver por onde ele começa, pelas leis religiosas. Ele propõe regras sobre pureza, respeito aos rituais da família, honra aos antepassados. Para ele, isso não é só tradição, são regras que buscam alinhar o comportamento das pessoas com uma ordem natural e piedosa, que ele enxerga como a base de qualquer sociedade justa. Para Cícero, então, uma sociedade justa começa quando ela reconhece seu lugar no universo. As leis religiosas não são só rituais vazios, são ferramentas para cultivar a virtude e a harmonia entre os cidadãos e o divino, que se manifesta na própria natureza. Com isso, a gente chega ao ponto final da nossa análise, o impacto profundo e duradouro do pensamento de Cícero. A ideia que ele defende em Das Leis é, sem nenhum exagero, uma das mais radicais e importantes da história do Ocidente. Se a gente pudesse resumir a contribuição mais vital dessa obra em uma frase, seria esta. Para Cícero, a justiça não é algo que a gente inventa, é algo que a gente descobre. É uma realidade objetiva, tão real quanto as leis da física, porque ela está escrita na própria razão que governa o universo. E Cícero finaliza o argumento com essa passagem que é simplesmente magistral. Ele afirma que existe um único direito, uma única lei que une toda a humanidade. Pensem no poder disso. Ao colocar uma lei universal acima de qualquer governo ou convenção, Cícero abre o espaço filosófico para algo revolucionário. É a semente de onde vão florescer séculos mais tarde os conceitos de direito natural e, eventualmente, de direitos humanos. E essa análise toda nos deixa com uma pergunta para refletir. Se a gente olhar para os sistemas jurídicos de hoje, com toda a complexidade e as contradições deles, até que ponto eles ainda refletem esse ideal de Cícero, de uma lei baseada na verdade e na razão universal? É uma questão que continua tão relevante hoje quanto era há 2000 anos. Agradeço muito a companhia nesta jornada intelectual.